Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou feliz hoje aqui recebendo a presença do meu amigo pastor Adriano Cuco, né? Que nessa sexta-feira estamos aqui mais uma vez, bater esse papo legal aí, o pessoal que tem vindo aqui, né? Pessoal da igreja, pessoal do louvor, pessoal que trabalha com os ministérios, né? Hoje, mais uma vez eu repito, presença do pastor Adriano Cuco. Pastor, obrigado pela tua presença aqui nessa noite conosco. Imagina. Prazer imenso poder estar aqui. Quero desejar uma boa noite para todos os nossos ouvintes ou aqueles que estão nos assistindo, né? É um prazer imenso poder bater um papo aqui em torno de todo esse contexto que envolve a nossa vida aí, ministerial e espiritual também, né? Com certeza, com certeza. O pastor é uma pessoa, assim, muito ocupada também, mas logo que ligamos, ele se prontificou aqui, está conosco aqui, bater esse papo aqui, né? Então a gente vai falar um pouquinho da trajetória do ministério do pastor e fico feliz mesmo em recebê-lo aqui, né? Imagina, é um prazer imenso. Bacana. Pastor, eu conheci o senhor ali no Família da Fé, na época, né? Sim. Foi ali acho que era a usina jovem, né? Que o senhor fazia lá, né? Exatamente. Mas acredito que não começou ali, né? A coisa vem de antes. No ministério ali, eu conheci o pastor ali, conheci através do seu irmão, né, o Alexandre, mas já havíamos tocado em outros lugares também juntos já. É um grande amigo que eu fiz na vida também, o Alexandre Cuco, né? Sim. E através dele eu conheci o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da trajetória sua. Legal. Realmente a gente se conheceu ali na Família da Fé, se não me engano, você foi tocar com a gente ali em um dos eventos que a gente fez. E realmente a gente estava liderando ali o grupo de jovens, o Ministério de Jovens que existia naquele momento ali na Família da Fé, né? A Família da Fé depois passou a ser a Reviver aqui na nossa cidade, né? E continua com um trabalho bem consolidado ali também. Eu fui para a Família da Fé, né? E também comecei a atuar com jovens, né? Mas eu já estava liderando, já era pastor há mais ou menos 8 anos, né? Eu dirigi uma das congregações de uma outra denominação, da Igreja de Jesus Cristo Está Voltando. E na Jesus Cristo Está Voltando a gente começou a trabalhar também, né, com uma parceria, uma vertente voltada para jovens. Foi onde a gente criou o acampamento Derrotando Golias, né, que foi onde a gente começou a fazer um trabalho voltado para a juventude, né? O trabalho se expandiu, cresceu bastante. E a gente entendeu que tinha uma veia que a gente gostaria de explorar ali relacionada ao Ministério de Jovens, né?
passado algum tempo, a gente acabou fazendo parte do Ministério Família da Fé, né? Atuamos ali, também criamos alguns eventos voltados para jovens ali, né? E foi assim que a gente se conheceu. E eu entendo que mesmo sendo pastor de igreja, né, Deus me deu essa graça de lidar com essa juventude, com esse ministério que está voltado para essas pessoas que estão na fase de crescimento espiritual, na fase de aprendizado, na fase, né, de conhecer os mistérios e o que envolve a nossa fé. E foi um tempo muito bacana, foi um tempo muito gostoso que a gente vive ali. Mas como pastor, eu acho que eu devo estar inteirando aí basicamente os 14 anos de ministério pastoral, né? Então, É um bom tempo. já é um tempo. Eu comecei a pastorar com 21 anos de idade, né? Poxa vida. 21 anos de idade, muito Nossa. cedo, muito cedo. Já era casado? Já era casado. Eu casei dos 19 para os 20. Nossa, Um ano depois, eu já estava ali. Eu casei 10 anos depois. Casei com 29. 19 anos para 20 anos. Exatamente. Então, literalmente, eu parti aí para o ministério muito cedo, né? E, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi uma das melhores escolhas da minha vida em relação a todo esse contexto, né? Me fez crescer em várias áreas, me fez amadurecer muito, né? Mas foi desafiador. Poxa vida. Eu falo que com 19, 20 anos, existe assim, não é nem uma teoria, acho que é uma realidade, né? Que dizem que a mulher, ela amadurece mais rápido, né? Sim, sim. Que o homem, né? E o homem com 19 anos, é difícil ele ter uma mentalidade de casamento, assim, já, né? Com 19, mesmo o jovem que frequenta a igreja, né? Pelo menos assim, eu acredito assim, né, no caso. Como que foi isso daí? Na verdade, eu vejo que... na verdade, eu entendo que realmente a mulher, ela amadurece mais rápido, sim, né? Mas são gerações um pouquinho diferentes. A gente está olhando para um contexto atual, né? É verdade. Se a gente for olhar para o contexto atual, as pessoas estão casando um pouquinho mais tarde, né? Chegando aos 29, aos 30, aos 35, né? Isso é muito bacana também, né? A pessoa já casa um pouco mais madura, a pessoa já experimentou, de fato, algumas coisas, já conseguiu se consolidar profissionalmente. Isso também é muito importante. Mas a nossa geração, se a gente for pensar, é uma geração que era diferente, né? Os nossos pais, por exemplo, começaram a trabalhar com 11, 12 anos. Então isso meio que se exigiu também da gente, né? Eu ia citar isso. É verdade. Com 15, 16 anos a gente já estava assumindo algumas responsabilidades que hoje, naturalmente, os nossos filhos a gente até tem procurado privar, né? Não é a hora ainda, vamos estudar, vamos, né, se aperfeiçoar em algumas arestas aí. Mas a gente tinha essa necessidade, né? Os nossos pais começaram a trabalhar muito cedo, amadureceram por conta disso muito cedo, e depois veio a gente. E um pouco mais tarde do que eles, mas foi havendo isso. Então eu comecei a namorar muito cedo, né? Já fazendo 3 anos que eu estava namorando com a minha esposa, e aí a gente resolveu se casar, né? E depois de casados, nesse período em que a gente estava vivendo a juventude, né? Período de noivado, a gente já estava envolvido no ministério. E aí, de fato, a gente decidiu fazer esse compromisso ficar ainda mais amplo e necessariamente casamos e assumimos o ministério logo em seguida. Então, é 21? 21 anos. Com 2 anos de casado. 2 anos de casado. Já assumi numa igreja. Já assumi numa igreja. E ela, como é que é? Ela te ajuda bastante também na obra? Sim, me ajuda bastante. É interessante essa questão, né? Porque, na verdade, um dos grandes dilemas do ministério pastoral é a ajuda e o auxílio da esposa. Muitas pessoas entendem que uma esposa que ajuda o ministério pastoral, que está envolvida ministerialmente, é aquela que assume as frentes, né? Lidera isso, lidera aquilo, né? Prega, canta, ou coisa do tipo. Mas a minha esposa, ela nunca foi uma pessoa que assumiu frentes, né? Tipo assim, eu vou liderar isso, eu vou pregar hoje no culto, ou coisa do tipo. Mas sempre foi uma pessoa que me respeitou a nível de me permitir fazer o que eu precisava fazer a nível de ministério. Sempre entendeu o tempo que eu tinha que gastar com isso, né? Já é uma vantagem. Já, na verdade, é 50% do caminho, né? Porque, querendo ou não, viver o ministério pastoral é viver, né, sempre de uma forma muito corrida. Sempre tem alguma coisa que nos demanda tempo, sempre tem alguma coisa que, de alguma forma, interfere no nosso convívio, até mesmo dentro da nossa casa, né?
né? Então, necessariamente, eu acho que ela me ajuda muito, né, até hoje. E uma das grandes ajudas que ela me dá é justamente compreendendo, peraí, esse é o ministério dele, essa é a vida dele, ele precisa desse tempo, né? Então, de fato, isso é muito bacana. Eu perguntei isso porque eu já estou há 23 anos na igreja. Quando o senhor era pastor, eu estava começando a ir para a igreja, na verdade. Ali com meus 18, 19 anos, eu fui para a igreja, aceitei a Jesus e tal. Me converti, né? E aí o que acontece? Eu vi muito isso na igreja, assim, pastores que a esposa era assim, tinha um problema com isso, sabe, com a questão do ministério. Porque a vida de pastor, tem gente que pensa que é fácil, mas não é. Porque, assim, muitas pessoas não conhecem de perto a dinâmica da vida de um pastor. Pastor, eu brinco, até vou citar o nome dele aqui, o pastor Elinho, né? Que eu congreguei muitos anos, que um abraço para ele. Inclusive ele vai estar aqui também, né? Pastor Elinho é um amigo querido. Maravilhoso, só sensacional. Até eu brinco com ele assim, que o pastor ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser pai, né? Ele tem que ser amigo. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção assim, mas ele carrega problemas de muitas pessoas da igreja, porque as pessoas vêm falar com ele, as pessoas querem um conselho, né? Querem ouvir uma palavra. E ela olha o pastor assim, muitas vezes, como se fosse a solução, né? Pro problema dela. Vai lá, pastor, o que eu faço? O pastor vai lá. Às vezes, a pessoa tem que ter aquela paciência com a pessoa, né? E, às vezes, tem esposas de pastores que não entendem muito isso daí, sabe? Exato. A pessoa, ele vai visitar, às vezes deixa de fazer algo com a família para poder fazer a obra, muitas vezes. Quantas renúncias um pastor Exato, fazer, exato. né? Na verdade, a compreensão do ministério pastoral, muitas vezes, ela é mal vista, né? Até principalmente por quem não faz parte da igreja, né? Muitos imaginam o pastor como sendo um sacerdote intocável, né? Cheio de regalias. E, na verdade, não é bem assim, né? Na nossa concepção, né, até porque a gente tem aprendido muito com homens como, por exemplo, a gente comentou aqui o pastor Elinho e outros irmãos que de fato estão a lideranças de igrejas aí, que o ministério pastoral é serviço, ou seja, servir. Nós somos os homens e mulheres que mais têm que servir dentro da igreja. Entende? A gente não deve esperar que seja diferente, né? E a compreensão desse contexto é muito complicada. E não digo nem que é a compreensão, mas muitas vezes, enquanto todo mundo está sorrindo, a gente está lidando com um problema, né? É bem isso. Então, além de ter esse contexto de a gente estar dando apoio para pessoas, né? Dentro de um lugar onde existem cabeças diferentes, e isso é muito comum em qualquer outro lugar, seja na empresa, seja numa empresa, seja na igreja, é muito difícil lidar com pessoas. Né? Então, muitas vezes está todo mundo muito bem e os pastores estão lidando com os conflitos, né? Justamente porque nós somos servos. Então, ter uma mente amadurecida para poder lidar com essa questão não é fácil. E isso, de fato, sobrecarrega tanto a vida do pastor como a vida da pastora. Então, eu sou muito feliz nesse contexto porque minha esposa ela sabe lidar muito com essa questão, né? E como eu disse, ela lidera alguns ministérios, ela trabalha hoje com o departamento infantil dentro da nossa igreja, né? Tem as áreas que ela gosta de atuar, né? Mas ela não é, por exemplo, uma pastora que de fato, eu vou pregar hoje, eu vou te aliviar nesse sentido. Mas ela tem compreensão do que eu preciso fazer, da forma como que eu preciso fazer, e isso eu acho que é uma forma de honrar. Então, de fato, faz toda a diferença na vida do pastor, sim. Não, sem dúvida. Eu convivi, eu falei com alguns pastores que era um problema isso. Assim, porque a esposa, na verdade, ela não queria. Eu não quero. É muito comum. Eu não quero ter essa vida aí. Inclusive, eu conheci pessoas que deixou o ministério por causa disso. Sabe? Fala assim, ó, não, sabe? Então, quando se tem uma pessoa que nem o senhor está falando, que já existe essa compreensão, já a coisa fica
Exato. mais amena, né? Pra se Exatamente. fazer, né? Porque mesmo querendo, mesmo falando, não, é muito bom, não é fácil. Não, e a gente falou eu falei aqui de pessoas, mas quantos departamentos tem na igreja? Né? Exato. Aí tem um pastor também que eu convivi, ele falava assim, né? Ele falava na brincadeira, mas é verdade. Ele falava assim, onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem alguma coisa para resolver ali. Né? Sempre tem, Então, essa é a verdade. aí você tem os grupos de louvor, que aí nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto, mas que músico não é muito fácil de lidar também. Aí tem diversos departamentos na igreja. Nossa, então se a gente for elencar aqui os trabalhos que tem um pastor, é muita coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muita coisa, muita coisa. É um ministério que, por exemplo, eu tenho a minha profissão, né? E eu sei que existem outros pastores que estão atuando, né, ministerialmente, estão trabalhando dentro do ministério, né, mas que também têm as suas profissões. Né? É lógico que isso é muito honroso. Né? A gente se sente muito, muito feliz por ter a condição de fazer a obra de Deus, de ministrar a palavra de Deus, de se envolver aí no campo que envolve o reino de Deus e também ter as nossas profissões. É uma honra, sem dúvida nenhuma. Mas se nós formos pensar, né, o pastor de fato ele precisaria viver integralmente voltado para o ministério. Porque assim ele conseguiria ter muito trabalho, mas viver de forma ainda mais saudável. Porque todo emprego, todo trabalho, ele gera os seus desgastes, né? E isso é muitas vezes aqui no Brasil é muito mal visto, mas na verdade é necessário. Todas as vezes que a gente vê um pastor que tomou a decisão de viver integralmente em prol do ministério, a gente prevê que ele vai passar por algumas dificuldades, às vezes até dificuldades financeiras, mas são necessários alguns passos nesse sentido, porque o ministério é muito trabalhoso, existem muitos assuntos a serem tratados, existem muitas questões que precisam ser colocadas como urgente, e muitas vezes o trabalho acaba interrompendo esse fluxo, essas ações no ministério pastoral. Então, é realmente um trabalho desgastante. Eu estava assistindo esses dias um podcast do Hernandes Dias Lopes, né, e ele estava comentando a respeito de como ele estava trabalhando em alguns dos livros dele. E isso me chamou a atenção. Né? O pastor Hernandes, durante a pandemia, ele escreveu um livro e ele trabalhou durante todos os dias da semana dele, durante 10 horas, para conseguir concluir esse livro em média de 30 a 40 dias. Ou seja, é um trabalho desgastante. Né? 10 a 12 horas não deixa de ser um trabalho, né, parecido com os demais trabalhos que a gente precisa, né, colocar em prática aí durante o nosso dia a dia. Então, de fato, o ministério pastoral é desgastante, é corrido, né, é trabalhoso. Muito, muito, muito. Mas, até falando desse ponto, pegando um gancho aí, por que o senhor acha que é mal visto no Brasil essa questão? Na verdade, as pessoas, elas porque olham... é mesmo. Eu tô perguntando isso porque é uma coisa porque realmente muita gente pensa que o pastor vai ficar tendo salário, vai ficar lá de boa lá. Não é. E na verdade não faz, é assim que funciona. Não faz sentido. Na verdade, a visão... Vou te contar só pegando o gancho. Eu tive a oportunidade de congregar numa igreja que o pastor ele vivia integral na obra. Lá. E aí ele pegou um dia e falou pra mim assim, eu vou mostrar pra você ver, vou te mostrar hoje, você vai me acompanhar um dia, eu vou mostrar pra você como é que é a vida do pastor, pra você ver que não é brincadeira, né? Ele falou pra mim. Eu era líder de jovem nessa igreja. Eu era líder de jovem e eu era músico também lá. E aí ele chegou, rapaz, ele falou assim, hoje nós vamos abrir a igreja, vamos ficar lá, na igreja. É impressionante. Ele abriu a igreja 8 horas da manhã, ficou das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, o dia inteiro as pessoas indo na igreja lá, pessoas desesperadas, às vezes, pessoas que tinham gente que queria se matar em casa, outros com problema no casamento, outros com problema com o filho nas drogas, e o pastor, aí cada um ele tinha que ter uma palavra diferente, né, para lidar com aquela pessoa, com aquela situação lá, sabe? Então, tipo assim, se tiver essa disponibilidade, você vê, acho que a Igreja Universal, ela fica a igreja aberta o dia inteiro lá. Sim. É o dia inteiro pessoas indo lá e pessoas querendo oração e tudo mais. Uhum. Então eu peguei esse gancho
Só para colocar também. Para ressaltar. Na verdade, eu vejo que é muito mal visto, porque a gente sabe que existem excessos. A gente sabe que existem, infelizmente, líderes que se equivocam teologicamente falando, né? Saem fora do contexto bíblico para envolver. E às vezes isso até parte de uma necessidade, né? Que é um grande problema. Né? Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, o olhar de quem é de fora da igreja influenciando que são de dentro. E o olhar de quem é de fora, por exemplo, o pastor ele está em busca de algum tipo de recompensa financeira. Né? E, na verdade, digno é o trabalhador do seu salário. Né? Então, nós precisamos pensar nessa questão. Né? E a gente viu ao longo de muitos anos até o Legia da Prosperidade se ampliando, né? Tomando uma proporção muito grande. E para quem é de fora, né? Quem olha de fora, imagina que a igreja ela vive em função disso. Né? Não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Né? É interessante que eu estava esses dias conversando com uma pessoa que trabalha comigo, né? E ela me perguntou assim: Adriano, vocês pregam a respeito de vida após a morte? Vocês creem a respeito de vida após a morte? E eu brinquei com ela, falei assim, a gente só prega sobre isso. Entende? Porque necessariamente a visão de quem estava olhando de fora era, peraí, né? A igreja ela serve para abençoar pessoas, para que a gente vá lá, ore, e a pessoa fique melhor financeiramente, porque o contexto de quem enxerga lá de fora, até mesmo porque a teologia da prosperidade ela tomou uma proporção muito grande, é de fato entender que a igreja ela serve para isso. Né? Eu tô mal, eu vou para a igreja e aí eu fico bem. E na verdade não é isso. Entende? Nunca foi. Né? Nunca foi. Né? Então eu expliquei para ela, não, a gente só prega sobre isso. Essa é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Né? Jesus Cristo veio para salvar a sua vida, para de fato te livrar da condenação eterna. Então eu tive que ter essa tratativa. Né? Então isso de alguma forma torna essa vertente, né, esse olhar das pessoas para um líder que de repente se posiciona para viver no ministério de uma forma muito negativa. E é necessária. Né? Imagina só, nós temos, pelo menos em algumas igrejas, tem 2 ou 3 cultos semanais. Muitas vezes dentro desse culto os pastores vão ministrar, certo? Imagina só, um pastor para preparar uma mensagem, um sermão, hoje em dia, ele precisa gastar de 8 a 10 horas no mínimo para de fato estar preparado para, né, instruir a igreja de maneira consciente, de maneira coerente, né, e necessariamente compartilhar a palavra de Deus. Isso envolve preparação a nível de pesquisa, de leitura bíblica, né, de aprofundamento no assunto em que ele precisa ministrar. Isso demanda tempo da vida dele em oração, né, fora os demais outros compromissos. Né? Eu ia perguntar isso, o tempo de preparação de uma mensagem, uma palavra, 8 a 10 horas. De 8 às 10 horas. Para que você consiga preparar e consiga se ambientar de fato com a mensagem que você quer trazer, de fato, no mínimo de 8 a 10 horas você precisa preparar, estar se preparando. Então, muitas vezes a gente divide isso ao longo da semana, né? 2 horas hoje, né? 3 horas amanhã. Mas imagina, com todo o contexto que envolve a sua vida, é muito complicado. Né? Não, e sem falar também que o pastor Elinho falava muito isso daí. Ele incentivava a gente a ler muito, né? Ler livros. Então ele até indicava literaturas adequadas assim, pro pessoal. Principalmente para gente que era da frente, né? Eu falo assim, né? A gente que fazia parte ali. Aí eu tinha alguns lá, na época até que falava assim, pastor, mas eu não prego. Eu não prego, mas você é ministro de louvor, você precisa conhecer, porque uma hora aí você pode esbarrar com uma pessoa que precisa ouvir, você tem que ter conteúdo para passar. Fora, então, aí, pegando esse gancho também, fora esse tempo que os pastores têm de ler, né? De ler livros. Exatamente. De estudar, né? Mas não deve ser fácil. Né? É interessante porque muitas vezes as pessoas elas se preparam, por exemplo, para ler a Bíblia apenas quando vão pregar. Tem isso. E não é bem assim. Né? Na verdade, além do processo de preparação de uma mensagem, existe o tempo em que você precisa gastar com Deus pela sua vida, se santificando, se preparando para viver o seu dia a dia. Né? Isso é necessário para qualquer cristão e também é necessário para um pastor.
além da mensagem, ele tem que ter lá o seu momento diário, o seu momento de relacionamento com Deus mesmo. Porque senão o momento de preparação vai ser prejudicado. Ele precisa viver a sua devocional diária e mais ter o tempo da preparação para a pregação da palavra. Aí a gente vê aí, por exemplo, os problemas que envolvem o prédio da igreja, né? Os equipamentos que envolvem o trabalho da igreja, né? Os problemas que envolvem as pessoas que estão trabalhando na igreja, as necessidades que alguns irmãos têm, até mesmo para de repente uma visita, né? Sim, é uma vida muito corrida. Então a gente tem que respeitar de fato esses homens que de fato estão dedicando a sua vida, porque poderiam ser profissionais, né? Excelentes, de ponta em muitas empresas, mas acabaram aceitando o chamado de Deus e partindo para essa integralidade. Isso é muito sério, né? Eu conheço pastores que são advogados, conheço pastores que são formados em diversas qualificações, mas que optaram pelo ministério. Então, de fato, tem o meu respeito e eu acho que a igreja no Brasil ela precisa olhar para essa liderança e saber que esses caras estão entregando a vida de verdade. Sim. Inclusive, teve um evento que a gente foi fazer na Quadrangular, na época que eu estava naquela congregação. A gente foi lá em, acho que, não lembro agora, cidade, não vou lembrar agora, Valinhos das Flores. Um caminho de jovens, né? E chegou lá, aí o Elinho pregando lá, pregou a palavra, tudo. Aí ele citou uma coisa desse tipo aí, ele falou assim, pessoal, às vezes que vem pregar na igreja, eles não têm essa preocupação de pegar, de trazer uma palavra, de se preparar para fazer aquela palavra, coisa e tal. Eu tive, inclusive, conheci uma pessoa numa igreja, eu não vou citar o nome, mas, enfim, por ética também. E aí ela pegava e falava assim, esse negócio de teologia, esse negócio, eu não vejo assim, eu vejo que tem que abrir a Bíblia e o Espírito Santo falar. Aí eu peguei, eu confrontava um pouco essas ideias, né? Porque eu sempre gostei de ler, de estudar e tal. Sempre foi uma prática na minha vida. Inclusive eu ensino isso para meus filhos, eles são pessoas que isso aí depois eu também quero entrar nesse assunto, que é um pouco da visão da sua igreja, que eu percebi. Mas enfim, aí eu falava para ela assim, mas o Espírito Santo vai lembrar você do que você leu, do que você conhece. Como que a gente vai falar de alguma coisa que a gente não conhece? Posso pegar a Bíblia e por exemplo, eu não sou pastor, eu não sou um expert na Bíblia e tal. Mas se eu não ler a Bíblia, como é que eu vou falar? Como é que o Espírito Santo vai lembrar eu de algo que eu não li, né? Então, tinha muito essa questão ali nos anos 90, teologia versus unção. Espírito Santo. Né? Não tinha essa questão? Tem. Na verdade, esse é um tabu até hoje, né? Mas o que eu vejo, Luciano? As pessoas têm uma compreensão equivocada desse contexto. Porque, por exemplo, teologia nada mais é do que estudo da Bíblia, estudo sobre Deus. Precisa, é necessário. Na verdade, as pessoas imaginam que vão fazer um curso teológico e elas vão aprender sobre filosofia, sobre psicologia, vão aprender sobre uma série de questões que vai mudar o contexto, né, puro da palavra de Deus. E na verdade não é isso, né? Eu sou formado em teologia, sou bacharel em teologia. Então, quando eu fui começar a estudar, as pessoas olharam para mim e falaram, ih, vai mudar. E vai ser diferente a partir de hoje. E na verdade nada mudou. Eu lembro que eu comecei a fazer um curso básico de teologia e quando eu comecei a fazer o curso básico já abriu, né, as vagas para a faculdade, para o bacharelado. E eu estava fazendo uma ou duas semanas assim o contexto do curso básico e por ler a Bíblia, por ler comentários bíblicos, por ler, né, o rodapé da Bíblia que eu tinha, né, uma Bíblia muito boa até, inclusive, eu já estava contextualizado com aquilo que a teologia estava dizendo, com aquilo que necessariamente o professor estava instruindo os seus alunos, ou seja, era a Bíblia, entende? E aí eu fui fazer o curso de bacharel, né? Não porque eu achava que era ruim esse curso, muito pelo contrário, a palavra de Deus, quanto mais você vai trazendo à tona, vai trazendo a lembrança do coração, mais aperfeiçoado você vai ficando. Sim. Mas eu imaginei assim,
né? Vamos ver se eu acho algo que seja mais profundo. Mas em todo o contexto do curso teológico, algumas coisas se esclareceram para mim, mas eram coisas que eu já tinha lido. Entende? E isso acontece não só comigo, mas com vários homens de Deus, com várias pessoas. Então, você participar de uma escola bíblica dominical já é teologia. Entende? Você ir para o estudo da escola bíblica já é... Pra mim é o melhor culto que tem. Exato. Então, as pessoas, elas imaginam assim, não, o cara vai para teologia para aprender a pregar. E não é isso. Né? O cara vai para teologia para ele ter recursos mais amplos em relação... Não é isso. A teologia é um estudo sobre Deus. Você vai aprender mais sobre Deus. Então, é muito importante o contexto de estudo. Né? Como você disse, o Espírito Santo ele vai tratar no coração das pessoas aquilo que ela, de alguma forma, já teve contato. Eu creio que nós nascemos por um propósito. Né? E tudo que acontece na nossa vida, absolutamente tudo, o que é bom, o que é ruim, os nossos erros, nossos acertos, contribuem para que a gente esteja equipado para viver esse propósito. Essa é a verdade. Entende? Eu vejo que algumas coisas que eu vivi no meu primeiro emprego, elas me ajudam hoje no meu emprego atual. Entende? E a mesma coisa se dá na fé. Tudo que, na verdade, a gente viveu, né, os problemas, os acertos, né, aquele pequeno ensino, aquele pequeno culto onde a gente foi e foi ensinada a palavra de Deus, elas contribuem para a gente. E necessariamente as pessoas às vezes têm uma visão errada. Eu lembro de um caso que um pastor, meu antigo pastor, ele costumava ficar muito feliz, né? Quando o pessoal ia na escola bíblica dominical. O pessoal ficava, sabe, sorridente, né? Ele ficava assim muito mais confortável quando ele via as pessoas indo para a escola bíblica dominical. E um dia ele estava ali na porta da igreja, aguardando o pessoal chegar para iniciar. E uma irmã chegou e ele sorriu, né, daquele jeito carinhoso, né? A paz, querida, tudo bem? E a irmã falou assim, ó, eu só vim porque o Espírito Santo mandou, viu? Né? Se eu não tivesse mandado, eu não tinha vindo, não. E aí ele pensou assim, nossa, mas poxa vida, o Espírito Santo tem que falar pra você que você precisa vir, tá mal mesmo o negócio, né? O negócio tá desandado. Tá desandado mesmo. Então, mas aí, falando ainda desse tema aí, eu, assim, agora entrando um pouco mais na área musical, que eu sei que você também gosta bastante. Sim. De repente, assim, você acha que... Uma curiosidade, assim, lógico que eu vou perguntar aqui sobre a prática do cristão, da leitura da Bíblia e da oração, né? Lógico que quanto mais, melhor. Mas sabemos nós, né, que os músicos são pessoas que o pessoal liga muito para a parte musical e essa parte aí fica um pouco de lado, né? Uhum. Qual você acha que é um tempo legal, assim, da pessoa, um mínimo, assim, que você acha que a pessoa tem que ter? Na verdade, assim, eu acho que o tempo, na verdade, é algo muito relativo, né? Eu considero que seja proveitoso uma pessoa, no mínimo, gastar pelo menos 1 hora por dia, seja na reflexão da Bíblia, né, através de um momento de oração. Acho que, no mínimo, seria mais proveitoso, né? E realmente a gente percebe isso, né? Os músicos, eles se envolvem ministerialmente e parece que isso já é o bastante. Poxa, eu já estou envolvido ministerialmente, já estou fazendo algo, né? Isso já me demanda tempo, e isso de fato demanda tempo. Eu costumo pensar que os músicos dentro das igrejas, eles são desvalorizados, né? Porque o cara estuda a vida inteira para de repente chegar no final do culto, alguém dá um tapinha nas costas, estava muito bom, né? Porque, querendo ou não, vocês nunca param de estudar, né? Direto. Direto. Tanto quanto, não tanto quanto o pastor, mas é quase. Sim, então eu vejo que existe uma desvalorização. Mas quando a gente fala do contexto igreja, né, antes de qualquer coisa, a pessoa precisa se envolver com Cristo, né, se envolver com Deus. E esse envolvimento com Deus, ele vai exigir, né, práticas espirituais, práticas que vão acrescentar na vida dele num contexto geral, né? E eu vejo que, por exemplo, qualquer pessoa dentro da igreja, ela precisa ter esse momento com Deus diariamente. Ele precisa ter o seu devocional com Deus. Seja no final do dia, seja no início do dia, seja conforme a configuração que ele acha melhor.
mas ter no mínimo aí um momento em que ele vai parar para ler a Bíblia, não para pregar, não para ministrar, não para qualquer coisa, mas para ser ministrado, né? A Bíblia é a forma com que Deus se relaciona conosco, é a forma com que Deus se relaciona com a gente, fala conosco. E a oração é a forma que nós falamos com Ele. Entende? É simples assim, né? Muita gente imagina que o relacionamento com Deus, a oração, ela precisa o teto do quarto se abrir, os anjos entrarem, né? A fumaça da Shekinah chegar, e aí Deus falou comigo. E na verdade não. Na verdade, relacionamento é o que a gente vive no cotidiano, né? Hoje acordei, tomei café com a minha esposa, com meu filho, conversamos ali rapidamente, né? Isso é relacionamento, né? E a mesma coisa acontece com Deus, né? Nós vamos ter um momento diário com Ele. E às vezes esse momento vai ser singelo, simples, de uma leitura, onde Deus vai colocar algo dentro do nosso coração. E vai ter dias também que de fato o céu vai se abrir. Deus vai usar alguém, Deus vai falar de forma diferente, Deus vai fazer um evento extraordinário acontecer. Mas é muito simples. Você se relaciona com Deus, se relaciona com você através da Bíblia, e você se relaciona com Deus através da oração. Sabe o que eu pergunto isso? Porque eu convivi muito em grupo de louvor na igreja, e tem muitos problemas que acontecem. Às vezes, de problema de grupo mesmo, assim, de personalidades. Só de pessoa estar junto já acontecem as coisas, né? E às vezes ali eu vejo que esses problemas aí, se a pessoa tivesse adquirido lá o que fala em Coríntios, acho que é Coríntios que fala isso, né? Se eu não me engano, aí o senhor me corrige aí, sobre os frutos do Espírito, né? Sim, em Gálatas. Seria, Gálatas, seria assim, resolveria muita coisa já ali, né? Mas aí precisava do quê? Precisava da pessoa ter uma vivência de prática de leitura da palavra, ter ali uma vida de oração. Às vezes, uma coisa simples de resolver vira uma coisa grande ali na questão. Aí quem tem que vir, aí vem lá o pastor para poder resolver essas tipos de situações. Mas sabe o que é interessante, Luciano? É que até mesmo no meio em que existem pessoas que estão vivendo esse relacionamento com Deus, também existem essa questão, essas dificuldades, né? Sim. Personalidade é algo muito difícil, né? Muito. E muitas vezes é difícil a comunicação assertiva. O que eu vejo hoje? E é algo que a igreja, num contexto geral, ela se tornou deficiente ao longo dos últimos anos, né? Por exemplo, eu cresci no meio de um ambiente cristão, onde as pessoas que frequentaram a escola bíblica dominical comigo de 8 a 16 anos eram as mesmas, né? Tipo assim, a gente cresceu junto dentro desse ambiente. Então, o que existia entre nós? Comunhão, entende? Isso é uma coisa importante. Né? Então, a igreja ela tem falhado muito na questão comunhão, né? E a comunhão não é só sobre o contexto da igreja. Ela precisa existir também dentro dos ministérios, né? E a comunhão é um dos lugares mais... É um dos fatores mais importantes que a igreja precisa visionar hoje, né? E essa comunhão tem a ver com andar junto, com ser amigo, com, de fato, lutar para fazer com que essa pessoa permaneça dentro desse ambiente, entende? Eu costumo pensar que, por exemplo, muitas vezes a gente quer criar projetos dentro da igreja, né? E muitas vezes esse projeto eles não avançam porque as pessoas não estão visionando a comunhão, entende? Por exemplo, dentro do Ministério de Louvor, quem anda junto, né? Eu andaria junto com esse pessoal que faz parte do Ministério de Louvor, eles seriam meus amigos, Tem muito a ver isso aí, né? Porque se for amigos, se vocês conviverem juntos, se o ministério tem essa prática de comunhão, né? Tudo o que a gente encontra como dificuldade, ele acaba sanando-se meio que de forma automática, mediante a direção do Espírito. Então, não pode ter só uma coisa, né? A gente não pode visionar, eu quero viver um relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Mas amar o próximo também, como a gente ama a si mesmo. Entende? Então são duas pernas aí.
Se a gente não trabalha essas duas questões, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as pessoas, a gente fica manco. Entende? E muitas vezes os problemas dentro dos ministérios, e na maioria das vezes até mesmo dentro do Ministério de Louvor, ele acontece porque as pessoas estão visionando somente o projeto. Eu vou lá para tocar. Eu não vou lá para fazer acontecer essa comunhão. Entende? Eu vou lá para ministrar. Eu sou usado por Deus, eu sou um bom músico. E necessariamente eu acabo o culto, eu vou para minha casa, eu vou cuidar do que é meu, do que é importante para mim. Entende? Uma obrigação. Né? Tipo assim, faz parte de um roteiro. Na verdade, não. O ideal hoje, na minha concepção de igreja, é que, tipo assim, o Ministério de Louvor ele tem os seus momentos em que eles vão ensaiar, que eles vão discutir música, né? Eles vão trabalhar o contexto e depois também tem o seu momento onde eles vão sair juntos. Onde eles vão para casa um do outro, vão tomar um café junto, vão conversar a respeito de outras coisas, vão, né, criar vínculos de amizade. E isso vai fortalecendo o ministério, isso vai fortalecendo a igreja e acaba sendo saudável em todos os pontos. Sim, olha, isso aí você tocou num assunto interessante. Porque eu me lembro que, olha, 23 anos de igreja, lidando com louvor, com música na igreja, eu me lembro de um grupo nosso que eu participei que teve isso. E, tipo assim, ali, o que acontecia? A gente tocava, né? Então, vou citar o nome deles aqui, que são pessoas do meu convívio, que é o Jorge Presa, no caso que era o guitarrista, o Thiago Lopes, hoje mora lá em Andradina, eu morei um período em Andradina também, convivi com eles lá novamente, né? E o Bruno Manfredi, que hoje ele é líder de louvor lá do Ouro Verde, da Quadrangular. Mas era uma interação que a gente tinha que, tipo assim, a gente era... Tudo bem que a gente tinha lá nossos 19, 20, 21 anos ali, naquele período ali. Mas a gente tocava, né? Acabava o culto, a gente ia um pra casa do outro, sabe? Ia lá comer pizza, ia assistir filme, ia fazer... Então era um grupo de amizade. Só que o que acontecia? Essa amizade aí, ela refletia dentro do trabalho do louvor. Quando a gente ia tocar, a gente estava feliz. A gente fazia com alegria aquilo ali. Não que em outros lugares não fazíamos com alegria, fazíamos. Só que aquela interação ajudava muito, assim, no convívio, né? E às vezes isso facilita porque às vezes a gente precisa ouvir algumas verdades, né? E você já parou para pensar que a gente, muitas vezes, a gente lida com as pessoas hoje, né, como se a gente estivesse lidando com um desconhecido? Não, eu vou tomar cuidado para falar isso, precioso, né? Mas dentro do contexto familiar, por exemplo, você não tem isso, né? Quando você recebe um irmão dentro da sua casa, um irmão de sangue, né, dentro da sua casa, você não recebe, oi querido, como você vai? Né? Por favor, se assente aqui, né? Eu vou ali buscar um copo de água para você, você quer um café? Não. Seu irmão chegou, me dá um copo de água. Aí fala, abre a geladeira lá e pega. Não é assim? Sim. Né? Então, é esse contexto que a gente precisa lidar como igreja. Né? O fato de a gente ter tantas formalidades dentro do contexto ministério mostra a realidade de que falta comunhão entre a gente. Entende? Você não tem o costume de chegar na casa dos seus pais e ficar com formalidade. Você chega no máximo, você dá um beijo na tua mãe. Não é? Sim. Eu chego na casa do meu pai, velho, não sei o quê, né? Belisco ele, mexo com alguma coisa, tipo assim, isso é comunhão. A mesma coisa tem que acontecer dentro do contexto que envolve o ministério. Porque fazendo isso, né, outras pessoas vão chegar, né? E elas vão só sendo incluídas dentro desse processo. Agora, onde existe formalidade e falta da comunhão, se visa o que é técnico. Entende? O cara é melhor, então ele vai tocar nesse culto que é principal. O cara... muito isso aí, né? Entende? Então, falta isso, né? Falta isso. Então, a gente vê, por exemplo, falando de música, eu gosto muito, por exemplo, da banda Resgate. Né? Banda Resgate, para mim, é uma dos grandes exemplos dessa comunhão. Os caras não são músicos que tocam juntos, os caras são irmãos. Entende? Eu acompanho o trabalho. Os caras são pessoas que andam juntos, entende? São caras que decidiram fazer algo em prol do reino de Deus, de fazer música. E, tipo assim, são amigos, amiguíssimos. Você vai ver, por exemplo, os bastidores de gravações deles.
é um pegando no pé do outro, é um brincando, entende? É essa comunhão que precisa existir. Poxa, imagina quantos músicos não foram oferecidos para substituir um batera, para substituir um baixista, mas não tinha espaço. Por que não tinha espaço? Porque a comunhão deles é o que rege todo esse contexto do ministério que envolve a Banda Resgate. Então, eu acho que é isso que precisa acontecer dentro do contexto da igreja. Comunhão a todo custo, a todo momento. Precisa existir um investimento em relação a isso. E eu tenho, até como igreja, trabalhado para que isso aconteça dentro do nosso contexto, né? Para que as pessoas começem a interagir nesse ponto. Porque aí todo mundo é igual, entende? Todo mundo, de fato, contribui de alguma forma. E a igreja só vai crescendo nesse sentido. Essa é uma questão também que eu vejo que, assim, eu vejo que mudou muito, né? O pessoal, assim, que mexe com música e tal, assim. Porque na minha época era uma cobrança, sabe? Um cobrando no outro, assim, tipo assim, na época que eu comecei mesmo, lá em 99, o pessoal cobrava, sabe? O pessoal falava assim, ô, por que você não tirou essa música? Ô, esqueceu essa parte aí? Tem que decorar aí, esse negócio e tal. E era uma cobrança até, às vezes... Aí eu vejo que hoje, aí é bem legal esse papo aí, essa questão que você está colocando, porque assim, hoje parece que não se pode falar mais, né? Exato. Não se pode Exato, mais. mas é o sinal da falta da comunhão. É um sinal. É interessante Porque, essa visão. Né? porque veja bem, quando você tem liberdade com alguém, você vê a pessoa pisando na bola, você tem condição de chegar, cara, eu não preciso falar que eu te amo. Eu não preciso falar que que você é meu amigo. Você tá dentro da minha casa. Cara, mas você tem que tomar jeito, você tem que tomar vergonha na cara. Você tem que parar de pisar na bola desse jeito. Você tem que estudar melhor. Entende? Mas a falta de tudo isso, ela tá acontecendo porque as pessoas estão visando somente um projeto. Estão visando somente algo muito técnico. Entende? Dentro da igreja. E a igreja, embora possa existir projetos, ela não pode seguir por esse caminho. Nós vamos andar junto porque nós estamos cuidando de tal coisa. Não. Nós temos que andar junto porque tem unidade, né? porque nós nos amamos. E desse amor surge um projeto. Daqui que começa a surgir as coisas. Eu citei, por exemplo, no começo, o acampamento Derrotando Golias. Né? E foi um dos marcos ministeriais da minha vida. Pode parecer simples, mas foi um dos marcos ministeriais da minha vida. Porque a gente não sabia onde ia dar. Né? Foi um grupo de jovens? Foi um acampamento de jovens que nós começamos a construir. Mas o que passou pela minha cabeça? Né? Eu dirigi uma igreja que estava assim, num período bem inicial, eu não tinha nenhum músico, e de repente eu vejo meu irmão, Alexandre, que é um baita músico, trazendo todo aquele equipamento que ele usa para ir tocar comigo. Então ele tocava e eu cantava. Imagina que terrível que era. Esse irmão é uma referência, porque assim, se a pessoa dando pegando um adendo aí, porque ele sempre foi assim, desde quando eu conheço ele. Exato. Eu conheço ele coisa de 10, 12 anos aí pra trás aí. Ele sempre foi assim, muito, além de ser dedicado, sempre investiu. Sempre investiu muito. Pra ter o melhor, assim, muito. Pra fazer o melhor. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vi atitude de carinho, de respeito. Eu ainda era muito novo, o Alexandre, ele é um pouco mais velho do que eu. Então, tipo assim, ele é o irmão mais velho da nossa família. Então, tipo assim, foi uma atitude de carinho e eu tenho muita gratidão por isso. Mas eu olhei para aquele contexto e falei assim, cara, eu não posso deixar esse músico, que é o meu irmão, parado aqui, né, tocando comigo, né? Não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu liderava uma congregação, tinha outras congregações dentro da igreja, eu reuni o pessoal, falei, gente, nós vamos fazer alguma coisa. E o intuito era ter um espaço para que músicos como o Alexandre tocasse. E aí que foi a ideia do acampamento. Quando a gente começou com o projeto do acampamento, né, tipo assim, fluiu de forma tão natural, de forma tão simples e foi muito impactante para a nossa igreja num contexto geral. Mudou alguns conceitos, quebrou alguns paradigmas, fez com que acontecesse alguma coisa que a gente ainda não previa que aconteceria, né? E tudo isso partiu de um carinho. Poxa, uma retribuição do que ele estava fazendo. A mesma coisa eu vejo que precisa começar a acontecer dentro do contexto dos ministérios. É uma retribuição. Tipo assim, poxa, a gente tá aqui, nós estamos andando junto, tá sendo super divertido. O que a gente pode fazer em prol do reino?
Entende? Foi Deus que nos uniu. Então vamos fazer algo em prol do reino. E aí começam a surgir os projetos, começam a surgir as coisas. E, de fato, muitas vezes dentro desses contextos, começam a acontecer os conflitos. Mas como existe comunhão, como existe, tipo assim, carinho, afeto entre as pessoas que estão envolvidas, a pessoa ela não vai, ela pode até ficar chateada, mas depois ela põe o dedo na consciência e fala, poxa vida, mais importante do que a minha razão é estar no meio dessa galera, me envolver no meio desse grupo, Que tem amor, né? Que tem amor, entendeu? Essa que é a diferença, né? Existe uma coisa que chama reciprocidade, né? Exatamente. Então aí acontece esse tipo de questão, de coisa. Exatamente. É o que eu sempre falava em alguns grupos que tinha coisas críticas assim, eles não falavam, mas assim, eu tô aprendendo aqui hoje, gente, sabe? Assim, Que bom. É uma coisa interessante, porque você traz outra visão, né? Você traz uma visão, assim, que você já está habituado, né? É uma coisa que você já está exercitando no seu ministério, assim. Sim, eu tenho procurado incentivar, assim. É um caminho, assim, um tanto quanto desafiador, né? O entendimento dessa questão, né? E como eu disse, até mesmo como pastor, eu tenho a vida muito corrida, né? Profissão, igreja, família, toda essa questão é muito corrida. Mas essa é a visão que eu entendo, é a visão que eu entendo que ela precisa ser ressaltada diante dos nossos corações. E eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Até comprei um livro, né, que me indicaram em relação ao assunto, que chama O Lugar Mais Seguro da Terra. E aí a gente pensa assim, mas, poxa, onde é que é o lugar mais seguro da Terra? E o livro ele vem falando exclusivamente sobre comunhão. Entende? Só sobre comunhão. Eu nem comecei a ler ainda, mas eu tenho ouvido os comentários de quem já leu. Por quê? O lugar que torna todas as pessoas debaixo de uma segurança é a comunhão. A comunhão no Espírito, que nos leva a andar mais profundamente, a conhecer mais de Deus. Então, é muito proveitoso isso, né? Sei que o tempo não para, né? Estamos caminhando já quase para o final do programa, mas eu quero citar ainda, quero tratar de dois assuntos aqui. O primeiro é como que daí surgiu o ministério do pastor Adriano, agora Novo Tempo, né? Comunidade Cristã Novo Tempo, exato. Isso, como é que foi essa questão aí? Depois eu quero falar um pouquinho da visão da igreja, que eu achei muito interessante. E eu vou falar porque de uma palavra que eu ouvi, que eu tive uma oportunidade de... Às vezes a gente vai fazer uma participação lá na igreja, o Alexandre, o pastor, nos chama lá, e aí eu ouvi uma palavra que ele me chamou a atenção, e aí a gente vai falar um pouquinho também desse assunto. Legal, legal. Na verdade, a Comunidade Cristã Novo Tempo não foi algo que eu tinha planejado. De fato, não tinha ocorrido, né? Quando eu entendi que tinha se encerrado um ciclo ali na Reviver, eu estava disposto a trabalhar com outro pastor, né? Sentar, né? Ser ministrado, ser pastoreado e, naturalmente, contribuir. Né? Eu acho que essa é a palavra. Hoje existe muito essa questão de eu vou lá ajudar o pastor fulano de tal. Na verdade, a gente não está indo ajudar ninguém. Né? A gente é que precisa da nossa ajuda. É a gente que precisa ser pastoreado, né? Ser liderado, ser apacentado, ter alguém que cuida da gente. Cooperar com o irmão. Exatamente. Como se, tipo assim, nós tivesse uma necessidade. Na verdade, não é bem assim. Né? Eu acho que a gente tem que... a igreja precisa entender que o nosso coração precisa ser pastoreado. Né? Então esse era o meu projeto inicial, né? Mas aí eu comecei a notar uma necessidade dentro da família, parentes, né? E tipo assim, a gente tinha uma unidade muito grande, né? A nível de igreja, de contexto de igreja, e isso foi meio que se espalhando e as pessoas não estavam firmes, vamos dizer assim. Não estava aquela coisa assim, eu tô em tal lugar, eu tô contribuindo, eu tô envolvido ministerialmente. Então aí eu comecei a cogitar. E eu falei, peraí, né, eu acho que a gente tem que fazer algo nesse sentido. E aí eu falei, bom, vou começar um culto aqui dentro da minha casa. Né? E aí a gente começou, né, e foi se expandindo. Né? Quando eu nem pensava em atuar, né, em ser ministro do Evangelho de Cristo, né, beirando aí os meus 15 para 16 anos, eu participei de um culto, né, tipo de uma célula, onde um pastor da Assembleia veio pregar.
E, assim, de forma muito surpreendente, Deus usou a vida dele para dizer que eu tinha um chamado ministerial, eu e minha esposa. Né? Então ele descreveu assim, ó, vai acontecer isso, isso e aquilo. Quando acontecer isso, isso e aquilo, Deus vai colocar uma igreja na sua mão. A hora que ele falou isso, eu falei, loucura. Vai acontecer isso. Depois que acontecer isso, Deus vai levar vocês para outro lugar. Então eu não tinha linkado as duas coisas, né? Esses dias eu fui visitar a minha antiga igreja, né? Foi aniversário do ministério. Eu acho que, se não me engano, 18, 19 anos. E eu cheguei lá. E a igreja cheia, sabe? Aquele ambiente que eu estava acostumado, aquele carinho dos irmãos, e me bateu uma saudade. E eu lembro que eu, tipo assim, olhei para a igreja e veio aquela saudade, o Espírito Santo me lembrou na hora daquela mensagem que eu não me lembrava há muitos anos. Dizendo, lembra? Ei, primeiro vai casar, depois vai assumir a igreja, depois eu vou te levar para outro lugar. Sabe? Foi muito claro, foi uma experiência assim que marcou muito meu coração. Né? Porque a hora que a saudade bateu, eu falei, poxa vida. Queria voltar já. Né? Bate aquele lamento. De repente o Espírito Santo vem e te mostra, ei, sou eu que estou no controle. Então surgiu de uma necessidade, né? Criou corpo, né? E depois eu fui concluir de fato que era a vontade de Deus, que Deus tinha um chamado específico para essa questão. E aí a igreja já mudou de local também, né? Já mudou para um local. Que era num lugar e agora tá maior já, né? Já. Foi um tempo maior, Já. Foi uma estrutura melhor também, né? Sim, a gente começou com um prédio menor, né? Para mais ou menos aí 80 pessoas. E foi um lugar assim que a gente conseguiu deixar bem arrumadinho, bem bacana. Eu cheguei, mano. Né? E aí surgiu uma oportunidade, na mesma rua, no mesmo lugar, né? Que era um objetivo nosso. Na verdade, assim, até por loucura, eu acho. Eu brinquei, foi até por uma certa ignorância, né? Porque eu não imaginava que a gente ia enfrentar tantos desafios. Mas Deus deu graça pra gente. E aí a gente conseguiu reformar um prédio, né? Que a gente via como uma oportunidade, deixou com uma cara bacana. Eu vejo hoje uma estrutura muito bem consolidada pra gente tocar aí pelo menos mais uns 5 a 6 anos aí dentro desse novo local, né? Bonito lá. Né? E ficou bem legal mesmo. Ficou bacana. Mas aí, eu participei de um culto lá com os irmãos, né? E aí o pastor pregou um dia na igreja sobre a visão, né? A visão da igreja, qual que é a visão? Eu vejo que você tem uma visão assim de incentivar os jovens e as crianças da igreja, né? Porque eles vão ser a próxima geração que vai ser feito. E aí, eu não vou lembrar exatamente a palavra agora, mas você citou no dia algo assim, qual que é o papel da igreja hoje para que ela gere frutos amanhã? Né? Aí foi até uma indagação, né? O que nós estamos fazendo hoje? O que eu estou fazendo que vai ter relevância na vida do meu irmão, da pessoa que está lá fora, né? Então eu vejo que é uma visão muito humanizadora, assim, uma visão de amar realmente o ser humano mesmo, né? Ali. Exato. Então, queria que você falasse um pouco disso, porque não se fala disso na igreja hoje. Exato. Na igreja atual é muito... Pessoal, que nem você falou, estão trabalhando muito nessa questão da teoria da prosperidade, né? Que as pessoas acaba tendo uma visão errada da igreja, né? Do evangelho, né? Onde a visão, na minha opinião, né? A visão, embora dentro do contexto bíblico eu não tenha a minha opinião, porque é a opinião de Deus, como diz o Elinho, né? A teocracia. Né? Então Deus que era a questão da pregação do arrependimento, né? É a questão do evangelho de Cristo, fala do amor e do arrependimento. E não é um lugar para você ir para ficar rico. É um lugar para você se encontrar e realmente se converter, né? Se arrepender, né?
Porque a Bíblia fala que sem arrependimento, o que vai acontecer, né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho interessante a visão. Eu acho que é importante a gente. Isso, na verdade, não é nada meu, tá? São coisas que eu tenho aprendido com as pessoas que eu tenho como referência, né? Eu vejo que a questão relacionada à prosperidade, Luciano, ela acontece naturalmente na vida de uma pessoa que segue princípios. E os princípios da palavra de Deus são os princípios mais ricos que existem. Né? Por exemplo, a gente fala de honestidade. Né? É muito fácil um líder, um empresário, olhar para alguém e confiar numa pessoa que ele percebe honestidade. E é isso que a Bíblia ensina. Seja honesto, seja trabalhador, seja um bom pai para os seus filhos, seja um bom esposo para sua esposa. Você entende que se a gente começa a colocar em prática os princípios da palavra de Deus, a gente consegue prosperar. E é uma coisa que é natural. Né? Não demanda troca com Deus. Fala, eu vou ser um mau marido lá dentro de casa, mas eu vou dizimar 30% e Deus vai me dar em dobro. Não tem a ver com isso. Evangelho não tem nada a ver com isso. Né? Tem a ver com uma transformação que acontece dentro do nosso interior. Muitas vezes a gente não consegue ser honesto, mas por conta da gente entregar o nosso coração para Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração, começa a acontecer a regeneração e a gente se torna uma pessoa honesta. Você entende? Então tem a ver com isso, com uma melhora que vem de dentro para fora. Né? E é nesse ponto que eu entendo que o Senhor tem nos desafiado nesse sentido. Por quê? A igreja, há anos atrás, ela foi um elemento muito relevante. Né? Era muito comum as pessoas dizerem assim, não, pode confiar nele porque ele é crente. Tinha isso mesmo. Não é? Era muito comum, né? Falar, não, esse cara aí é crente e o que ele fala ele não volta atrás, não. Ou seja, nós vemos ali a relevância do que a pessoa estava aprendendo da igreja, né? Aparecendo na sociedade, aparecendo no contexto de vida da pessoa, né? E isso, ao longo dos anos, ela foi se perdendo, foi se, né, degladiando, né? Hoje é quase que ao contrário. Quase que ao contrário. O negócio tá feio, né? É quase que ao contrário. A igreja, nesse tempo, era uma minoria. Eram pouquíssimas pessoas. Uhum. Mas eram pouquíssimas pessoas que causavam um impacto profundo na onde eles iam. Entende? E isso é muito importante a gente voltar a refletir. É olhar para dentro do nosso contexto e falar assim, peraí, tem coisa que precisa ser mudada. Então, o que eu enxergo hoje é que a igreja precisa ser relevante para a sociedade. A nível de uma pessoa encontrar com Jesus e ela ter instrução dentro da igreja para que ela possa crescer, ela possa amadurecer, ela possa viver essa transformação e ter um ambiente seguro para isso. Entende? Eu acho que o papel da igreja hoje, ela existe nesse contexto. Né? É muito comum, alguns anos atrás, você ouvir as pessoas dizendo assim, não, Deus vai prover, Deus vai abençoar, né, a nossa vida, Deus tem uma promessa sobre mim. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada. E na verdade não é bem assim. A igreja, ela precisa trazer à tona princípios e valores que vão fazer com que o indivíduo ele se transforme e seja um indivíduo totalmente diferente. Ele vai deixar de ser preguiçoso, ele vai deixar de ser desonesto, ele vai deixar de ser mentiroso, ele vai deixar uma série de coisas para trás para poder viver algo novo. E isso impacta a sociedade, impacta na família, impacta na vida dos filhos, né? E isso vai gerando, né, uma mudança. Né? Hoje o objetivo da comunidade cristã Novo Tempo é justamente isso, é trazer à tona, né, os princípios da palavra que são extremamente relevantes para os dias em que nós estamos vivendo, né? E trazer para as pessoas que estão frequentando ali um ambiente seguro, onde elas podem ser elas mesmas, onde elas podem de fato se desenvolverem e terem um ambiente onde elas possam expressar, né, a sua gratidão a Deus, se relacionando com Ele e vivendo, né, o contato com o reino de Deus. Eu acho que é por esse caminho que a gente está seguindo. O Elinho, ele cita aqui, eu não sei se eu vou soletrar corretamente aqui, acho que é puritano, né? Puritano. Ele fala que as pessoas iam para a igreja e as pessoas saíam pensativas de lá. Ele fala assim, você tem que vir aqui
Você tem que ir embora daqui pensando, você tem que ir embora daqui raciocinando, falar, realmente, será, nossa, o pastor falou aquilo lá, nossa, será que eu estou fazendo isso? É gerar essa autorreflexão nas pessoas, né? Porque eu vejo assim, eu sempre falo isso, eu tenho a oportunidade de lecionar música para jovens, né? E eu dou aula numa escola, inclusive a proprietária da escola lá, ela vai estar aqui também falando projetos dela e tal, tudo mais. Mas eu sempre falo isso para eles, sabe? Para os jovens, no caso. Vocês têm que ter reflexão nas coisas que vocês estão fazendo. Porque, assim, a reflexão, ela gera um entendimento, né? Você se ter essa auto-reflexão, no caso. E é o que ele fala, e falta isso hoje. Falta referência hoje na sociedade, né? E falta fazer as pessoas pensar. Exato. Né? A pessoa tem que ter isso daí, essa questão de pensar. E hoje, por que é assim? Não é uma crítica, não, isso que eu estou fazendo, é um fato mesmo. Assim, o pessoal não tem trabalhado isso nas pessoas, né? Na verdade, esses dias eu vi um filósofo, ele nem é cristão, né? Ele tratou Jesus como sendo um sábio, mas tratou Jesus como sendo o mais sábio de todos. Ele diz assim, Jesus nos mostra que a vida que verdadeiramente vale a pena é aquela vida que a gente vive em prol dos outros. Entende? E, cara, me abriu um leque de reflexões ali que realmente é uma realidade. Embora a pessoa não esteja falando de um princípio bíblico, ela está falando uma verdade. Jesus Cristo disse isso. Jesus Cristo mostrou que ele veio para dar a vida dele pelos outros. Entende? E aí que entra a questão, né? Tem um monte de gente que não sabe para onde vai, o porquê vai, né? Tá sem sentido nenhum para a vida, né? E Jesus Cristo quer mostrar esse caminho. Jesus Cristo quer mostrar essa questão, né? E o fato de a gente aprender isso dentro do cristianismo, né, reflete muito e impacta muito a sociedade, né? Quando a igreja começou a buscar a Deus para poder ter benefício próprio, eu vim aqui na igreja para Deus abençoar, para Deus me ajudar a trocar meu carro, esse tipo de coisa, a igreja deixou de olhar para esse princípio que é máximo, é a máxima do evangelho. A gente vive em prol a Deus, né? E por conta de Deus nós vivemos em prol do outro, né? E se a gente for pensar, isso envolve uma série, envolve a totalidade do que nós estamos às vezes tentando até procurar como profissão. Por que eu quero ser um advogado? Né? Para ajudar pessoas. Por que eu quero ser um médico? Poxa, de alguma forma a minha vida vai contribuir com a vida de outras pessoas. Por que eu quero ser um músico? Entende? Isso impacta a sociedade. Imagina só, uma pessoa que está recebendo uma instrução baseada no Evangelho de Cristo, que direciona para essa relevância que a igreja deve ter, ele vai pensar de forma diferente. Ele vai vir para estudar música e ele vai ter essa reflexão dentro dela. Peraí, a minha música vai tocar a vida de pessoas. Eu vou ser o melhor músico que eu puder para que de alguma forma a mensagem que eu vou trazer através da minha música traga uma mudança para o coração dessa pessoa. Sim. Entende? E assim por diante. Então, é muito importante a gente pensar nesse sentido, né? Sim, teve até um curso que eu fiz um tempo atrás. Eu fiz um curso de marketing um tempo atrás, e ali o professor, o mentor lá do curso, falava justamente isso. Ele falava assim, as pessoas aí fora estão perdidas, cara. Todos estão atrás de alguém para seguir. Exato. Para liderar, né? Para ser liderado. Você pega lá aí tem até um exemplo, você pega lá uns leões lá, tem 10 leões lá, se não tiver um líder lá, o que vai acontecer? Eles vão se perder. Então, assim, precisa ter isso. Então, e aí também tem essa questão da responsabilidade, né? De quem está fazendo isso, saber conduzir essas pessoas de uma forma assim, dentro da palavra, né? Dentro do conceito que Jesus ensina. No caso, falando no caso da igreja, no caso. Sem dúvida, sem dúvida. E se a gente for pensar, essa nem é uma responsabilidade tão grande. Porque assim, uma coisa é você tentar liderar as pessoas partindo de você mesmo, né? Sedes meus imitadores, entende? Outra coisa é você conduzir pessoas baseado naquilo que a Bíblia diz,
Entende? Um modelo, né? Né? Você já tem um modelo, você não precisa, você não tem esse peso. O que a gente precisa fazer é apontar Cristo. É mostrar. Ah, o que que eu faço, pastor? Cristo. Entende? Só o manual de fé tá aqui. O seu manual de fé tá aqui. A palavra tá diante dos seus olhos. Deus tá falando com você. Então, tipo assim, não é propriamente o Adriano, não é a palavra do Adriano, é a palavra de Deus. Né? É o norte que a gente tem. Então, não resta nem dúvida para nós. Né? Muitas vezes, quando a gente não sabe como responder, Deus responde. Na maioria das vezes, a gente não sabe como responder, mas Deus responde. Então, isso é muito bacana. E se a gente for ver, não é uma responsabilidade tão grande. Né? A nível de a gente falar assim, não, eu vou ter que criar um caminho para essa pessoa. O caminho já foi criado, o caminho é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Então, isso torna a nossa tarefa um pouco mais fácil, né? Com certeza. Olha, a gente podia ficar aqui horas aqui falando, ter muita coisa. Vamos ter a parte 2, vamos fazer a parte 2 outro dia. Vamos fazer assim. Já deixando as considerações finais, pastor, agradeço mais uma vez pela presença aqui, tirou lá um tempinho da sua agenda corrida, né? Pra estar aqui com a gente. E fala um pouquinho, se você quiser falar da igreja, o endereço lá, pode ficar à vontade. Na verdade, a comunidade cristã ela está localizada ali no Jardim Ouro Verde, né? Na rua Guido Orsi, número 212, né? E nós temos as nossas reuniões todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, e os nossos cultos aos domingos, que são às 19 horas. Né? Nós também temos nosso Instituto Bíblico, a Escola Bíblica Dominical, às 8 horas da manhã, todos os domingos, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que um convite aberto para todas as pessoas que estão nos assistindo hoje é extremamente válido. Não por conta da pessoa, não por conta do Adriano ou por conta de uma visão que a gente de alguma forma compartilha, mas por conta de Cristo. Né? Nós precisamos entender que, independente do que a gente enxerga, Cristo é superior, Cristo é maior. O Deus a quem enviou o seu único filho para nos salvar, ele precisa ter espaço dentro do nosso coração. Né? Então, o meu convite é esse. Abra o seu coração para que Jesus ministre a tua vida, para que ele possa falar com você, ele possa se relacionar com você. E eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida por completo. Com certeza. Para você aí que não está congregando, você que mora até nas imediações lá, né? Eu posso testemunhar uma igreja assim que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas ali, né? E a gente tem que também estar procurando estar em comunhão, né? Como foi falado aqui, com igrejas comprometidas realmente com esse tipo de visão, né? Com esse tipo de visão que não é a visão do pastor, é a visão de Cristo mesmo. Né? Exato. É a visão que Cristo tem a respeito da igreja, né? Aquilo que Jesus ensina desde, sei lá quantos mil anos atrás ainda. Então, assim, eu posso falar, posso testemunhar, conheço o ministério, é um ministério realmente abençoado. Então, pessoal, semana que vem estaremos aqui com o pastor Cláudio Tirapelli, tá? Da Igreja do Evangelho Quadrangular Nova Suíça. Tá bom, pessoal? Então, sempre na sexta-feira, às 8. Eu mais uma vez agradeço a visita do pastor aqui. Imagina, né? Foi um prazer. E foi um papo muito agradável, né? Eu aprendi bastante, acredito que vocês também vão gostar. Amém. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira. Deus abençoe. Uma excelente fim de semana para todos aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.